O gerenciamento pelas diretrizes é o elo de ligação entre o gerenciamento de processo e tuas metas de longo prazo. Ele vai direcionar toda a tua equipe no objetivo que você traçar anual em direção à tua visão de futuro. É fundamental para algumas empresas. Fica com a gente para entender um pouco melhor. Vamos seguir um roteirinho aqui para a gente passar de forma mais didática possível para que serve esse gerenciamento pela diretriz e quais os principais mecanismos para que você possa avaliar se ele vai ser útil para você, para a tua empresa. Vamos seguir um roteirinho aqui de falar assim, a função principal do GPD, o GPD, o gerenciamento pelas diretrizes, eu devo ter uma demanda específica para optar pelo GPD, não fazer por fazer. Tem empresas talvez de pequeno porte que não necessitem de gerenciamento pelas diretrizes, então a gente vai procurar direcionar um pouco essa demanda, né, pelo gerenciamento pelas diretrizes, se você tem ou se não tem essa demanda. O conceito principal que ajuda a gente a entender todo o resto é o conceito de diretriz. Diretriz não é uma palavrinha qualquer, se é uma diretriz que eu vou seguir. Ele, dentro do gerenciamento para as diretrizes, tem uma composição dessa estrutura para a gente poder chamar de diretriz. Vamos falar do mecanismo de desdobramento, que é o principal, ou seja, como que eu desdobro uma meta estratégica da empresa ou de uma visão de futuro para chegar num nível mais operacional, numa linguagem acessível aos líderes, aos chefes, aos supervisores da empresa. E, por último, fazer comentários gerais, como sempre, aqueles comentários que suponho que existam ou posso pintar algumas dúvidas em relação a isso que eu não comentei ao longo do... Vou deixar um link aqui no card do YouTube e vou deixar também no acesso na descrição do vídeo, tá? Então vamos lembrar assim, ó, quando eu preciso, eu estou com muito problema, muita perda de material, muito retrabalho, muito apagar incêndio. Então, a ferramenta principal que eu uso para isso é o gerenciamento de processo e é o vital, para qualquer empresa de qualquer porte, qualquer negócio. Então, o gerenciamento de processo, ele atende a demanda de organizar os processos, permitindo que você delegue essa rotina e sobre tempo para você ser empresário ou gestor, tá? O segundo ponto é quando eu preciso ser competitivo, que eu estou no mercado, ou mesmo que eu não esteja no mercado muito competitivo, mas eu preciso me posicionar estrategicamente. Eu preciso saber, como gestor, como empreendedor, estabelecer onde eu quero chegar daqui a um tempo e traçar estratégias para chegar nisso. E aí, o gerenciamento de processo não me ajuda. O que me ajuda a fazer isso é o planejamento estratégico. Agora, em algumas situações, eu vou ter uma distância muito grande, principalmente uma empresa de médio porte, de médio para grande porte, entre o que eu penso estrategicamente e a minha rotina e os meus gestores no nível mais operacional. Existe uma distância muito grande entre falar de metas de refúgio diário, qualidade, entrega no prazo semanal, entre falar assim, olha, eu quero ser a melhor empresa daqui a 5 anos. Então, nesse caso, eu tenho uma lacuna para algumas empresas que vai ser atendida pelo gerenciamento pelas diretrizes. Existem outras ferramentas, como administração por objetivo, Roshin Kanri, Balance Scorecard, OKR. Aqui a gente vai tratar como gerenciamento pelas diretrizes, que tem a origem também vinda lá do Peter Drucker, o modelo japonês que desenvolveu o Roshin Kanri, e chegamos no gerenciamento pelas diretrizes na mão do Falcone, do Vicente Falcone Campos. Esse gerenciamento pelas diretrizes é o único livro que eu conheço que vai no detalhe, que apresenta de uma maneira muito boa, é o gerenciamento pelas diretrizes do Vicente Falcone Campos. Tá, a relação que tem essa pirâmide mostra de forma esquemática, né? Mas a ideia é a seguinte, assim, para o gerenciamento de processos, nós vimos já em outros vídeos como lidar com o que é o gerenciamento de processo. Então, nós temos o método PDCA, que eu estabeleço metas, procedimentos operacionais e giro o PDCA para organizar meu processo, a base da pirâmide. Isso vai ser fundamental. Eu tenho que, para pensar no gerenciamento pelas diretrizes, eu tenho que ter um bom gerenciamento de processo. Tenho também o meu PDCA, como a gente viu em outros vídeos desse canal, que é como gerenciar o planejamento estratégico, que eu posso usar o método PDCA também. Só que aí eu vou ter como meta visão de futuro, como planos, como meios, né, as estratégias, e vou implementar e vou acompanhar o meu planejamento estratégico da mesma forma. Agora a gente vai tratar de uma prática que, quando necessário, é o gerenciamento pelas diretrizes,
que também pode ser gerenciado pelo PDCA, né? Que aí, no caso, tem uma característica, já vou adiantar algum conceito aqui, que eu vou falar de metas anuais, é um sistema para gerenciar uma meta de curto prazo, por curto prazo, considerando para o planejamento estratégico anual, e eu vou ter metas e planos anuais que vão ser escolhidas de acordo com a minha visão de futuro e vão acabar influenciando as metas diárias, semanais, mensais do gerenciamento de processo. Já adiantando para vocês, meta e plano, do ponto de vista do gerenciamento pelas diretrizes, vai formar o que a gente chama de diretriz, que é um conceito fundamental para a gente entender o gerenciamento pelas diretrizes. Quando eu, que sou gestor, pode ser de um setor, de um departamento ou empresário, e tenho uma meta para o ano e tenho um conjunto de ações ou um conjunto de planos ou de medidas que eu vou fazer para atingir isso, esse é o conceito de diretriz. Então, diretriz é quando eu tenho uma meta estabelecida e tenho as ações que eu vou tomar, os planos que eu vou tomar, as medidas que eu tenho para atingir essa meta. Então, nós vamos ver parte do gerenciamento pelas diretrizes vai ser construir, antes de iniciar o ano, de construir a diretriz de cada gestor em sua função da organização. Então, aqui um exemplo rápido, acho que eu vou passar aqui, assim, quando eu tenho uma diretriz, quando eu defino meta, por exemplo, a meta nossa é aumentar a rentabilidade da empresa em até 2% ao final do ano. Isso é a meta, é o desejo. Pô, isso vai ser maravilhoso, vou ter resultado. Tá, agora, a diretriz é eu desdobrar, analisar os fatores, conhecer meu processo, olhar meu planejamento estratégico, olhar meus problemas do gerenciamento de processo e estabelecer, para esse ano, para eu tornar isso daqui uma realidade, eu tenho que, por exemplo, reduzir o custo fixo em X%, aqui eu vou simplificar, tornar didático, mas se aqui é 12%, enquanto eu tenho que reduzir o custo fixo, reduzir o custo variável enquanto, isso aqui não é chute, isso aqui é um estudo, é uma negociação. A gente vai falar um pouco mais adiante. É um processo que estuda aquilo que impede a gente de alcançar 12% ao ano e se discute com os diversos níveis da empresa. Por exemplo, reduzir as reclamações dos clientes, aumentar a disponibilidade de equipamentos, desenvolver novos produtos, aumentar as vendas. Então, isso aqui é um conjunto de meios, de ações que eu tenho que tomar para poder tornar essa meta viável. Quando o empresário, por exemplo, estabelece essa meta e meios, ele tem uma diretriz. E aqui já vou passar vou aproveitar a figurinha para falar assim, olha, alguns meios eu vou poder passar para um nível hierárquico mais baixo para poder ter isso como meta. Isso é uma lógica do desdobramento. Então, reduzir custos variáveis aqui vai refletir em metas para o departamento de produção, de projeto, para eles pensarem o que tem que ser feito para reduzir o custo variável e viabilizar a diretriz do presidente da empresa. Vamos lembrar o seguinte, assim, olha, eu não devo iniciar, por exemplo, se eu não tenho nenhuma organização na minha empresa, iniciar fazendo o gerenciamento pelas diretrizes. Por mais atrativo que possa ser direcionar o esforço de todos. Mas, na realidade, se eu entender assim, olha, numa organização, entender que eu posso ter indicadores ou tenho indicadores, e quando eu tenho indicadores e consigo estabilizar esses indicadores, o responsável não é o gerenciamento para diretriz, é a base da nossa pirâmide, que é chamada de gerenciamento de processo. Então, o gerenciamento de processo, lembrando, puxando uma definição lá do nosso vídeo, que eu vou colocar no card aqui, do que é gerenciamento de processo. Gerenciamento de processo visa, fornecer ferramentas para os gestores para que eles consigam estabilizar os seus indicadores e conseguir melhorar eles continuamente. Então, através do método PDCA, corrigir todas as causas que promovem problemas e corrigindo, e depois promover melhorias dos processos com o objetivo principal de delegar o processo aos níveis mais operacionais. Esse delegar é o que vai me dar tempo para poder pensar em plano estratégico e gerenciamento pelas diretrizes. Tá, aí vamos aproveitar a figurinha e trazer a definição de gerenciamento pelas diretrizes. Então, o gerenciamento pelas diretrizes é um sistema gerencial que concentra toda a força de todos os funcionários na meta de sobrevivência da empresa. Meta de sobrevivência, para quem já tem o plano estratégico,
a gente chama essa meta de visão de futuro, que é a ilhazinha paradisíaca que a gente quer alcançar. Então, o gerenciamento pelas diretrizes vai concentrar esforços das equipes que estão gerenciando o processo, que estão gerenciando a rotina do dia a dia, mas eu vou passar metas específicas para concentrar os esforços naquele ano rumo à visão de futuro. Como que eu faço isso de forma didática? Eu elejo a minha diretriz principal, a minha meta principal da organização. Pode ser, olha, eu estou com a rentabilidade muito baixa, eu não estou conseguindo me capitalizar para reinvestir na empresa. Então, por exemplo, no exemplo anterior, eu estou com uma rentabilidade de 8% e eu tenho que alcançar 12%. Então, no começo do processo, eu não tenho a minha diretriz ainda. Aí, com isso, eu posso desdobrar metas, por exemplo, vendas tem que faturar mais, mas manter o custo baixo. Então, eu vou desdobrando a meta da presidência em metas numa linguagem. Eu não passo para o nível operacional, por exemplo, lá para o almoxarifado da empresa, uma meta assim, eu tenho que aumentar a rentabilidade. Eu passo lá, eu tenho que reduzir meus estoques. A essa linguagem ele entende. E com isso eu vou contribuir de tabela para aumentar a rentabilidade da empresa como um todo. Então, esse processo de definir, então eu tenho as metas, mas lembrando, diretriz, eu tenho que ter agora que ações que eu vou tomar. Usando uma figurinha conhecida aqui, que é o diagrama de Chikawa, para investigar as causas, ou seja, discutir quais as ações que o presidente tem que tomar na alçada dele, que ele não pode delegar. O diretor vai discutir, bom, para essa meta aqui, que ações que eu tenho que tomar para alcançar essas metas que meu presidente quer. Tá? E todos os níveis vão trabalhar e definir essas ações. Nós vamos ver mais tarde que esse caminho não é só top-down, de cima para baixo. Ele vai jogar para cá e aqui o almoxarifado, por exemplo, vai falar assim, olha, eu para reduzir meu tempo de estoque, eu vou ter que investir tanto. Ele vai voltar e vai ser negociado, então eu vou ter um tempo antes de iniciar o ano para negociar essas metas até todo mundo definir, olha, então tá legal, essa meta é viável para ti com esse recurso? Eu te arrumo esse recurso e você vai batalhar o ano para chegar nessa meta. Quando eu tiver esse conjunto de meta e ações que eu vou tomar para alcançar essas metas, eu tenho a minha diretriz. Eu tenho a diretriz do presidente, eu tenho a diretriz do diretor comercial, eu tenho a diretriz do diretor industrial. Então, cada qual vai ter a sua diretriz que vai estar alinhada com a diretriz da empresa. Então, diretriz só reforçando, eu tenho que, para ter uma diretriz, eu tenho que ter um indicador, uma meta para o ano, né? E um plano de ação. E as ações que eu vou tomar para se tornar viável para a gente começar o jogo. Vamos lá. Bom, esse processo não é mágico. Eu vou ter que gastar o tempo para... Como é que eu construo isso? Então, a primeira coisa é a diretoria da empresa, é o presidente da empresa, olhar para o seu plano estratégico, olhar para os problemas que tem no seu dia a dia, ou seja, fazer um tipo SWOT, um diagnóstico e ver quais são os principais, qual o quadro como é que estão os concorrentes, como é que eles estão atuando, e aí estabelecer a meta do presidente. Meta é um elemento para iniciar a discussão da diretriz, né? Para iniciar a negociação com a sua equipe. Por exemplo, eu peguei um exemplo real de uma indústria do setor têxtil, mas quando em 95 ele definiu a meta, ele elaborou, isso aqui foi uma característica da empresa, e falou assim, meu indicador que eu tenho vai ser rentabilidade sobre patrimônio, eu tenho que alcançar 15% esse ano, é estratégico para a empresa alcançar isso, mas ele foi mais além para evitar que os departamentos começassem a pensar só pequeno e falar reduzir custos e aumentar a rentabilidade abaixo de não avançar, não crescer. E falou, para isso, pensem em ações ele passou uma condição de contorno. Eu tenho que manter ou melhorar a qualidade dos produtos, não me venham com proposta de reduzir qualidade, eu tenho que manter ou melhorar o nível de interação com a sociedade e meio ambiente, eu não quero expor a empresa a riscos ambientais, a riscos de multa ou de crítica ou de coisa assim. E eu tenho também que manter salário mínimo da média de mercados, no mínimo da média de mercado e no máximo ligado a 20% do faturamento. Então, olha, não judiem demais da sua equipe, né? E também não favoreço demais, porque eu tenho que manter dentro de 20% do nosso faturamento. E deu também direções alinhadas com o planejamento estratégico que interessam
por longo prazo. Explorar novas tecnologias e buscar fidelização de clientes. Então, isso foi uma tacada inicial. Minha meta é essa. Normalmente, eu não tenho uma regra clara, tá? Mas esse processo de desdobramento da meta anual, desdobramento da diretriz, vão alguns meses. Normalmente, no final do ano, de outubro a dezembro, de novembro a dezembro. Eu já vi empresas que levam quase 6 meses desdobrando, definindo essas diretrizes para o ano seguinte, para entrar preparado para o jogo, tá? Então, o que eu falo preparado para o jogo? A diretriz não deve ser imposta goela abaixo. Senão, ela vai ser. O gestor vai passar o ano todo buscando uma desculpa para escrever o relatório por que não alcançou. A ideia é que a diretriz ele faça parte, ele contribua para que ele sinta assim: não, eu que propus essa diretriz. Então, eu vou fazer tudo para conseguir alcançar. Claro, pode não conseguir, são metas desafiadoras, a gente já vai falar logo à frente. Com essa ideia, assim, ó, a diretriz da empresa ela deve atender a alguns elementos. Vê bem, assim, ó, se eu já consigo, no gerenciamento de processo, estabilizar processo e conseguir pequenas melhorias, a melhoria contínua, então o GPD só deveria entrar se ele tiver a função de provocar grandes melhorias. Então, a meta... E outra questão, assim, olha, eu não deveria tomar cuidado e não estabelecer uma meta que envolva só um setor da empresa. Então, primeira coisa, para desdobrar a diretriz da empresa, eu devo estabelecer uma meta que afete fortemente o desempenho de toda a empresa. Então, uma coisa que seja realmente desafiadora e, lógico, atingível, né? Estabelecer uma meta absurda vai trazer desmotivação. Outro ponto, deve ser uma meta vital e interfuncional. O que significa isso? Não deve ficar só na mão de um departamento. Uma meta só de faturamento, só vendas que vai se desdobrar. Então, eu tenho que ter uma meta, por isso que a gente fala em rentabilidade, porque envolve faturamento e redução de custo, atinge quase toda a empresa. Ou de novas tecnologias, atinge engenharia, tá? Outro ponto, é um processo difícil. Eu tenho que gerenciar o meu dia a dia. Se eu tiver com um gerenciamento de processo legal, que eu consigo sobrar tempo para pensar nisso, mas é um processo penoso, vai exigir do gestor. Então, não seja ambicioso e pensar em várias metas ao mesmo tempo. A sugestão é uma única meta para o ano. Rentabilidade já é bastante abrangente, né? Tá? Outro ponto mas aqui eu acabei antecipando, é uma meta desafiadora, porém atingível. Cuidado também para não jogar uma meta muito longa, onde o pessoal começa o ano já sabendo que não vai alcançar. Tá, por último, alguns comentários, assim, ó. Algumas coisas eu antecipei. A elaboração das diretrizes anuais, ela deve ser extremamente discutida. Quer dizer, o presidente estipula a meta, mas as pessoas têm que ter liberdade de falar assim, olha, essa meta eu preciso de investimento de tanto, senão eu não alcanço, de forma franca. E aí o presidente fala, não, mas nós temos esse recurso, então vai. Ou não temos, então vamos negociar essa meta. Então a elaboração das diretrizes não dá para se fazer nos últimos dias de dezembro estabelecer as diretrizes para o ano seguinte. Mas em média, 2, 3, 4 meses do ano anterior discutindo a diretriz do próximo ano. A importância do aquecimento. Eu tenho uma expressão, e eu evito usar a expressão em inglês, mas uma expressão que o japonês utilizou, apesar de ser japonês, eles jogam bastante beisebol, que é o catchball, que é os jogadores, no início do jogo, eles ficam 2-2, próximos um do outro, começam a jogar a bola para o outro e vão aumentando a distância, joga e devolve, e vai aumentando a distância até que o corpo está aquecido, preparado para o jogo. Então, a ideia do catchball no gerenciamento de deslize é joga a meta, deixa o cara devolver, mastigar um pouco ela, digerir ela um pouquinho, revisa, vê o que tu concorda, o que não concorda, joga de novo. Isso do ponto de vista do presidente, mas eu tenho que ter uma cultura de liberdade, de questionamento ou de proposição, e vai jogando até o ponto que eu falo, opa, agora nós estamos preparados para o jogo, vamos iniciar o ano todos apostando que essas diretrizes são viáveis. Uma coisa que a gente já falou, eu vou reforçar, a base da pirâmide, que é o gerenciamento de processo, é fundamental. É fundamental pelo gestor ter tempo para pensar em diretrizes, é fundamental para ele conhecer o processo, porque depois que ele estabilizou e melhorou continuamente, ele sabe onde ele tem que mexer para dar grandes saltos de melhoria, tá?
é fundamental para você ter um bom estudo e falar e pensar numa meta viável para o ano seguinte. Então, eu passei por uma experiência de ajudar uma empresa que queria fazer gerência pelas diretrizes, paralelo ao processo de implantação de gerenciamento da rotina, ou de gerenciamento de processo. E foi óbvio, quando chegou no final do ano, no ano seguinte do gerenciamento pelas diretrizes, a meta prioritária do ano seguinte era alavancar o gerenciamento de processo. Todos os gestores perceberam que era muito difícil assumir uma meta se eles não tinham controle sobre o processo. Então isso é fundamental. O último ponto polêmico que eu queria comentar é muito comum as empresas que adotam participação de lucro atrelarem meta ao alcance de metas do gerenciamento para as diretrizes. É polêmico por quê? Porque a ideia é muito boa, mas traz um risco muito grande, que é você, na hora de estabelecer tua meta, tua equipe toda saber que ela está atrelada à tua participação de lucro e acabar, ao longo dos anos, estabelecerem metas mais fáceis de serem alcançadas. Então, eu não vou tomar partido, mas eu vou mostrar os riscos, que é você mexer nas metas, porque você sabe mexer e fazer uma pressão para a meta ser menos audaciosa, porque você sabe que vai ganhar em cima daquilo. E o outro risco também que você vai ter que gerenciar é: por que eu vou bater essa meta? Então, a solução talvez seja não pagar em forma de salário, deixar salário para avaliação de desempenho, para outras questões, e fazer outros critérios de avaliação que motivem. Mas, realmente, a remuneração financeira causa um esforço muito maior. Então, tem uma questão ali de tomar cuidado em atrelar metas a ganhos financeiros. Se fizer isso, tente garantir que as metas não sejam influenciadas pelo medo das pessoas não alcançarem. Pessoal, através dos comentários ali, eu acho que tem muito mais coisa, muito mais assunto ali. Então, façam perguntas, eu me proponho a responder, gravar novos vídeos. E não se esqueçam, né? Se inscreva no canal. Estou lançando vídeos semanais e você vai ser notado. Basta se inscrever e ativar o sininho ali. Um abraço e até o próximo vídeo.